Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o que é Pentecostes. Olá querido, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Desde já deixa o seu curtir aqui embaixo, o seu comentário e não esqueça de, você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, ative o sininho para receber conteúdos transformadores. Hoje em dia nós vivemos um período de apostasia demasiada e também de interpretações falidas da própria Bíblia Sagrada por parte de alguns que pegam textos isolados para aplicar os seus objetos de culto particulares, tendo por certo a chamada morte espiritual, por não analisar o texto e o contexto. Haja vista que eu costumo dizer, a primeira regra de hermenêutica é: a Bíblia interpreta-se por ela mesma. E é necessário entender Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O que é Pentecostes? Haja vista que é necessário entendermos o seu termo dentro da sua própria etimologia. A palavra Pentecostes não tem nada a ver com fogo ou glória no seu significado literal. A palavra Pentecostes vem do grego koine, Pentecostos, que nada mais é do que 50º, ou seja, 50 dias. Segundo o calendário judaico, após a libertação, o êxodo da nação de Israel, aproximadamente no ano de 1445 a.C., através da liderança do legislador estadista Moisés, do hebraico Moshe, tirado das águas, o Senhor Deus estabelece um novo calendário sobre a nação israelita. Este calendário é coordenado por festas, a qual o próprio Deus institui sobre a nação escolhida. O texto bíblico declara em Êxodo capítulo de número 12 que a primeira festa é conhecida por todos nós como a chamada festa da Páscoa. Após a festa da Páscoa, pular a marca, passar por cima, a festa que celebra a libertação da nação de Israel do Egito para a terra prometida, o Senhor Deus estabelece algumas outras festas. E essas festas têm por certo as festas das trombetas, festa dos tabernáculos, etc. E a chamada, que hoje é o tema especial, a festa de Pentecostes. Se você quiser que nós façamos outro vídeo referente às outras festas, o calendário judaico, coloque aqui embaixo e nós iremos com todo carinho fazer para a sua edificação. A festa de Pentecostes era conhecida como a chamada festa da colheita. Páscoa, libertação, Pentecostes, colheita e tabernáculos, raízes, aonde simplesmente o Senhor Deus estabelece que a nação deve voltar ao chamado termo nômade, onde a nação peregrinava em tendas pelo deserto. E essa festa é simbólica para representar a sua raiz, para não se esquecer. E é necessário entender que o termo Pentecostes ele veio a respeito da chamada colheita, onde as ações do mundo inteiro vinham até Jerusalém, Israel, para poder colher, ou comprar, melhor dizendo, o melhor vinho, trigo e azeite. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, declara: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som como que deu um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. O termo cumprindo-se o dia de Pentecostes significa no 50º dia, ou seja, 50 dias após a Páscoa, o Senhor interveio através da sua promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28, a qual o jovem profeta Joel, da nação de Judá, com aproximadamente 18 anos de idade, profetiza dizendo: e há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito. Então essa profecia
foi também ocasionada por Jesus Cristo após a sua ressurreição. Jesus aparece durante 40 dias a cerca de 500 testemunhas. Segundo o relato do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 em diante, para a sua meditação, o texto bíblico declara em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus, após a sua ressurreição, declara: eis que envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O termo Jerusalém aqui em hebraico é Yerushalayim. Terra essa conquistada por Davi, Jerusalém, a cidade do grande rei, cidade de Davi, a cidade amada, então conhecida anteriormente como Jebus. O texto bíblico declara que os discípulos permaneceram em oração, tendo por certo o 40 dias que Jesus havia aparecido às testemunhas, ele vai ser levado aos céus. O texto declara, no ano 30, ano do domínio do Senhor, os discípulos se reúnem, e antes de Jesus ser levado aos céus, uma nuvem oculta os seus pés. O texto declara em Atos capítulo 1, versículo 8, e vós recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos permanecem em Jerusalém. Segundo o relato do Dr. Lucas, em Atos capítulo 1, no primeiro dia da oração no cenáculo, são quase 500 pessoas. Passado o tempo, 380 vão para a festa, para as casas, mas 120 permanecem em oração. E todas as nações, pelo contexto bíblico que apresenta, vieram para a festa de Pentecostes. Porém, os discípulos permaneceram em oração. Uma aplicação dentro deste contexto. Os discípulos escolheram a oração em vez da festa. Aquele que escolhe o passageiro e não o eterno viverá de passagem, mas aquele que escolhe o eterno ao invés do passageiro viverá coisas eternas. Então a palavra Pentecostes significa no grego 50, ou seja, 50 dias após a festa da Páscoa, e é considerada no calendário judaico como a festa da colheita. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Não deixe de compartilhar com no mínimo 10 pessoas para edificação. Que Deus te abençoe.